gente querida, hoje é sábado, dia 18 de outubro. A igreja hoje celebra a festa do evangelista São Lucas. São Lucas escreveu o terceiro evangelho e também o livro dos Atos dos Apóstolos. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é de Lucas capítulo 10, versículos 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de Lucas, Jesus envia primeiro os 12 apóstolos. É uma missão tipicamente judaica, 12 apóstolos. Agora, também no Evangelho de Lucas, Jesus envia 72, outros 72 discípulos. Os 72 têm exatamente este significado de universalidade da missão. 72 significam todas as nações da face da terra. É o mandato missionário para todos os recantos da face da terra. Jesus manda de 2 a 2, exatamente porque, na tradição bíblica, somente o testemunho de 2 homens adultos é válido no tribunal. Mas não somente. 2 companheiros de missão se ajudam mutuamente. Quando um estiver frágil, quando um estiver para baixo, quando não tiver tanta esperança, tanta alegria na missão, o outro ajuda, o outro apoia. Os 2 podem partilhar tanto as belezas, as conquistas, mas também os sofrimentos e as labutas da missão. Eles devem ir exatamente a todo lugar para onde o próprio Jesus deveria ir. Jesus também nos convida a orar, pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, porque a messe é muito grande. A messe significa a roça de Deus, a roça da missão. É enorme e os trabalhadores são tão poucos. Devemos então orar todos os dias, suplicando do Senhor muitos operários, muitos trabalhadores para a messe dele. Jesus então começa a dar algumas orientações. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, isto é, o ambiente é hostil, há perseguições, há problemas graves na missão. Não é um ambiente sereno, tranquilo e pacífico. Pode haver adversidades, perseguições e até morte. O martírio é algo que está sempre no horizonte do missionário cristão. Depois, Jesus passa a tratar do despreendimento e do espírito de pobreza que deve caracterizar os missionários. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Jesus também nos diz que não devemos perder tempo. Quando Jesus diz: não cumprimenteis ninguém pelo caminho, não se trata de comportamentos mal educados. Ao contrário,
Jesus está querendo dizer que nós não devemos perder tempo pelo caminho, porque há uma pressa, é a pressa do reino, a pressa do anúncio do Evangelho. Por isso, o missionário não pode parar para mudar de direção ou para perder o foco do trabalho missionário. Esta pressa escatológica do reino deve estar à nossa frente e guiar o nosso trabalho. Jesus também nos dá orientações sobre o acolhimento, sobre a hospedagem. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali houver amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Mas Jesus nos dá também orientações sobre como deve ser o acolhimento, a hospedagem. Comei e bebei daquilo que tiverem. É verdade que o trabalhador é digno do seu salário, mas por isso mesmo ele não deve passar de casa em casa procurando riquezas, benesses ou situações melhores em famílias mais ricas e abastadas. Permanecer naquela casa que o acolheu é a regra básica que Jesus dá, para que o missionário não saia procurando dinheiro, riquezas, casas mais nobres, mais ricas, mais chiques, mais confortáveis, como pode ser muitas vezes o perigo nosso por nossa humanidade que grita. Quantas vezes procuramos confortos e procuramos casas mais chiques que nos acolham? Jesus manda que os missionários entrem numa casa qualquer, sejam bem acolhidos, permaneçam ali, trabalhem missionariamente e comam daquilo que a família tiver. Compartilhem da sua pobreza, compartilhem do seu estilo próprio de vida. Finalmente, Jesus nos diz: curai os doentes e anunciai, o reino de Deus está próximo. Essa é a grande mensagem que Jesus nos oferece. Anunciar ao mundo que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus já está dentro de nós, na verdade. É tão bonito quando Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós, dentro de cada um de nós. Essa experiência nova do reino, a experiência vívida do Espírito Santo de Deus em nós, está aqui, pertinho de nós. Cada um de nós pode experimentá-la em nós mesmos e também na comunidade onde nós atuamos, nas outras pessoas. O reino de Deus não é um espaço físico, o reino de Deus não é um tempo, o reino de Deus é uma experiência provinda do alto, provinda do coração de Deus. Brota do coração de Deus como dom, é acolhida como dom, mas também nós devemos fazê-la crescer, fazer crescer a experiência do reino em nós, a experiência de amor, a experiência de justiça, de reconciliação, de perdão, de bondade. Esta é a experiência fundante do reino. Que cada um de nós que experimentamos o reino de Deus, que cada um de nós possa também oferecer ao mundo, na força e na luz do Espírito, a mesma e única experiência que nos faz tão felizes. Foi isso que esteve no coração de Lucas, apóstolo junto com Paulo, apóstolo no sentido lato da palavra, no sentido amplo, missionário, enviado por Deus, missionário junto com o apóstolo dos gentios. Lucas escreveu o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, que são livros que tratam da missão da igreja. São livros que nos ajudam a compreender uma face bonita de Jesus. No Evangelho de Lucas, o seu Jesus, o Jesus que Lucas pinta, é o Jesus misericordioso, compassivo, amante dos pobres, dos doentes, das mulheres, muito próximo de Maria Santíssima. É um Jesus missionário, é um Jesus profundamente marcado pela compaixão, pela misericórdia e pela bondade. Não sem motivo, Lucas é chamado de escriba mansuetudinis Christi, o escritor da bondade, da mansidão, da compaixão e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que estas características de Jesus no Evangelho de Lucas, na verdade, em Lucas ele é o orante por excelência. Que estas características de Jesus lucano estejam também em nós, para que nós sejamos missionários, testemunhando o amor de Deus no coração da humanidade. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.